Bem-vindo ao podcast Verdade que Liberta. E hoje vamos explorar o tema Criados para Agradar a Deus e faremos uma reflexão sobre o propósito da nossa vida. E nós vamos também falar sobre adoração, como a adoração deve estar presente em tudo o que fazemos. Fique conosco. Pastor Alexandro, nós vamos começar falando sobre a criação e o prazer de Deus. Em Apocalipse 4:11, diz que tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Deus criou todas as coisas e é essencial que a gente possa lembrar que a nossa existência tem um propósito que é agradar a Deus. Então, a minha pergunta para a gente iniciar esse podcast é: o que significa ser criado para o prazer de Deus, pastor? Essa é uma questão muito interessante porque ela está conectada a aquelas outras três grandes questões da vida, né? Nós temos como essas grandes questões, aquela que diz respeito à nossa origem, né? De onde viemos, e a outra que diz respeito ao nosso futuro, para onde nós iremos. E a outra, acho que uma segunda, né, que eu acho que é a que mais realmente nos incomoda, que é acerca daquilo que nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui ou para que estamos aqui, né? Mas a resposta não é tão complexa assim. O problema é que nós temos muita dificuldade de vivenciar essa realidade de que se Deus nos fez, Ele realmente nos fez, nos criou, ele tem a titularidade acerca de definir também aquilo que são as nossas funções ou aquilo que é o nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra, né? Sim. Então, ele nos fez para o seu prazer e para lhe agradar. Eu creio que esse é um princípio, essa é uma base sobre a qual nós devemos erigir tudo mais relacionado à nossa vida, né? Então, o que que eu vim fazer aqui na Terra? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida aqui? Agradar a Deus. Eu tenho que agir em todas as instâncias da minha vida de uma forma que eu tenha a convicção de que Deus está feliz com aquilo que eu estou fazendo. Na minha vida secular, não só na minha vida religiosa, né? Sim, Porque muitas vezes nós atrelamos apenas a nossa vida dentro da igreja, né? Nossa vida religiosa. E não é só aí. Nós temos que viver essa de uma maneira que agrade ao Senhor 24 horas por dia em todas as nossas atividades, né? a gente acaba espiritualizando, né? E a gente Exato. acha que agradar a Deus é como se fosse ficar na igreja o tempo todo, fazer somente coisas relacionadas, ao ministério. Uhum. E não, né, pastor? Não, e a gente, se nós formos analisar dessa forma, né, nós temos que entender que a nossa vida, nós vamos ter que chegar à conclusão de que a nossa vida se restringe a 2 horas, 3 horas, 4 horas de adoração por semana, né? E não é Que verdade. normalmente é o tempo que a gente fica na igreja, né? Então, e o restante do nosso tempo, né? Nós vamos nos preocupar em agradar ao Senhor, em alegrar ao Senhor, enquanto estivermos dentro da igreja. O grande interesse do Senhor não é que seja restrita a esse tempo, né? É que a gente possa viver esse tempo de adoração, esse tempo de, de agradar a Deus mesmo fora daqui, né? Fora da igreja, que Uhum. eu acho que é o maior desafio que nós experimentamos, né? Sim, e lá em João 4 Jesus diz que ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, Uhum. né? E essa adoração é uma adoração em todo o tempo, Sim, com certeza. O tempo todo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é em tudo que em fizer. tudo que fizermos, né? Então a gente já poderia até extrair disso que nós já falamos um conceito de adoração, né? O Uhum, que é adorar? Como é que eu posso conceituar adoração? Adoração é agir de uma maneira que agrade o coração de Deus, que alegre o coração de Deus. Em tudo que eu venha a fazer, eu perguntar: isso que vou fazer alegra o coração de Deus? Isso que estou pensando alegra o coração de Deus? sim. Essa minha postura e essa minha reação, ela alegra, agrada ao coração de Deus? Se eu Sim. tiver a convicção de que realmente alegra, eu posso dizer que eu Uhum. estou vivendo um momento de adoração. Então, acho que soa ainda mais claro o fato de que nós estamos adorando ou não ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, né? Lá Sim. fora,
na igreja, em qualquer lugar onde estivermos. Sim, exatamente, né? E se a gente não adora a Deus, a gente provavelmente está substituindo por outra coisa, né, pastor? Com A gente, certeza. de alguma forma, a gente está adorando alguém ou alguma coisa. Exato. Porque eu creio que a adoração está no nosso DNA, né? Nós somos criados já com essa ânsia por adorar, por admirar, por Uhum, agradar a algo ou alguém. sim, Né? Isso acho que é da nossa natureza. Nós temos um desejo, realmente, uma expectativa de poder satisfazer alguém, agradar alguém, né? sim, Então, se nós não entendermos que precisamos viver uma vida que vá alegrar a Deus, se nós não tivermos uma preocupação grande de adorar ao Senhor, alguma outra coisa nós vamos adorar. Ou nós vamos adorar, ah, certamente vamos adorar a criação ao invés de adorar o Criador. Então, tem muitas pessoas que se prostram diante, por exemplo, da natureza, veem a natureza como uma divindade, adoram a natureza, né? Reverenciam a natureza. sim, Outras pessoas adoram outras pessoas, né? sim. Adoram jogadores de futebol, né? Ícones da música. Ídolos da música, Uhum, né? E um outro, né, que acaba sendo realmente o grande alvo da nossa adoração quando nós não entendemos que precisamos adorar a Deus, que somos nós mesmos. Se nós não temos essa convicção e essa aspiração de agradar a Deus, nós vamos andar no sentido de adorarmos a nós mesmos. Nós criamos um ídolo, então não adoro a Deus, mas eu adoro esse aqui que sou eu. É o ídolo, né? É o substituto sim. de Deus. E aí, além de nós não encontrarmos satisfação, de o nosso coração não se preencher, nós estamos substituindo uma vida de adoração por uma vida de idolatria. Eu tenho ali um ídolo, que é a quem eu desejo agradar, é a quem realmente eu desejo adorar, ao invés de ser Deus, que é realmente que deveria ser o alvo da minha Da adoração em todo o tempo. adoração. Então, a adoração está no nosso DNA, Polly. Nós nascemos com isso, nós nascemos, Deus nos programou para vivermos dessa forma, né? Então, acho que o grande desafio não é nem nós avaliarmos ou analisarmos se isso faz parte da vida de todas as pessoas, porque faz, Sim. mas é entendermos a quem destinar A essa nossa adoração. adoração. Sim, porque a adoração é algo que é uma necessidade intrínseca mesmo, né? Intrínseca. De nos ligar a algo e que seja de fato então a Deus. E esse adorar, ele deveria ser, né, algo assim tão natural como respirar, comer, Sim, beber, sim. nos Eu acho que alimentar. a necessidade de nós incorporarmos a tudo que vamos fazer Uhum, aquela pergunta: isso que estou fazendo, isso que pretendo fazer, agrada a Deus? Alegra o coração de Deus? Se nós conseguirmos, né, antes de fazer, antes de agirmos, ah, responder a essa questão, eu acho que nós realmente passamos a viver uma vida de integral adoração. A sim. questão é que muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? E nós vamos agindo no sentido de buscarmos uma satisfação nossa, ao invés de buscarmos uma satisfação do próprio Deus. Porque a gente às vezes acaba ficando disperso, acaba saindo do propósito, como Davi, né? Davi era um tempo em que os reis iam para a guerra e Davi era rei, estava dormindo até tarde no seu palácio. Uhum, Né? Então viu uma moça bonita, se encantou por ela e fez o que era incorreto. Né? Mas assim, a Bíblia diz e deixa claro que era um tempo em que os reis estavam na guerra e e Davi Davi, acordou à tarde no seu palácio. uhum, Então, muitas vezes a gente foge do propósito, né? Do propósito da nossa vida, do propósito para o qual nós fomos criados, né? O Davi era o rei. uhum, E o rei, ele tinha um propósito, né? Que era cuidar do seu reinado, do seu exato. povo, né? E aí, Ah, então, ele não estava adorando e agradando a Deus naquele momento e acabou não estava. fazendo o que era Se errado. Davi tivesse feito a pergunta, né? Uhum, Aqui nesse lugar, dormindo, enquanto o meu exército está na batalha, uhum, agindo dessa forma, eu estou alegrando o coração de Deus? Se ele tivesse feito essa pergunta, provavelmente ele teria ouvido a resposta do Espírito Santo, que é a seguinte: não, você não deveria estar aqui. Quando ele olha para Batseba, quando ele cobiça Batseba, ele deveria ter parado: opa, isso aqui agrada a Deus?
ele Uhum. automaticamente ouviria do Espírito Santo a resposta: não, Não, isso não agrada a não Deus. agrada. Você não Uhum. alegra o coração de Deus desse jeito. Você Uhum. não adora ao Senhor com esses pensamentos, com esses desejos. Uhum. Talvez ele tivesse tido mais energia para lutar contra aquilo, porque o Espírito Uhum. Santo, além de nos mostrar que não, de Uhum. nos mostrar que aquilo não é adoração, ele também nos impulsiona. Ele nos dá Uhum. estratégias para fugir daquilo que desagrada a Deus, Sim, né? sim, Então, quando nós optamos por não adorar a Deus e por fazer aquilo que nós queremos, nós acabamos abafando a ação do Espírito Santo na nossa vida. sim, Não perguntamos, então quer dizer, ele não tem o que responder. Não temos a convicção de que aquilo não é adoração, então ele sim, também não tem aquela iniciativa de nos ajudar a sair daquilo que é uma armadilha, como no caso que você citou, que é o caso de Davi, né? sim, Ele não fez a pergunta, sim. ele não questionou. Se ele Estava tivesse feito, desatento, né? estava desatento, Uhum. e no momento onde o grande interesse Disperso. de Davi era satisfazer os seus próprios desejos de rei, né? De Exatamente. um rei muito adorado, de um rei muito festejado pela população, muito respeitado, né? Com muito poder nas mãos. Sim, Então ele se esqueceu de que aquele poder deveria ser utilizado também para agradar a Deus, não para exatamente. agradar a si mesmo, né? E Sim, foi aí que realmente a gente vê que Davi cai, né? exatamente. E aí acaba que ele fez o oposto do que diz Salmo 149:4, que diz assim: o Senhor está contente com o seu povo, né? E aí Exatamente. ele Ele inverte, entristeceu, né, o né? Senhor. Entristeceu o coração de Deus, entristeceu Sim. a sua população, né? E, na verdade, toda a população de Israel, ah, todos os hebreus acabaram sofrendo muito com a decisão de Davi, né? Sua casa também Uhum. sofreu muito por conta do Sua pecado de família, né? Davi. Seus filhos, né? Exato. E se nós buscarmos aí um resumo da obra, né, um resumo da ópera, nós podemos dizer que o pecado de Davi foi esquecer-se de agradar a Deus e deixar de agradar a Deus e acabar buscando adorar a si mesmo os seus próprios desejos, né? Ele quis a sua Exatamente. própria alegria ao invés de viver aquilo para o qual ele foi criado, alegrar o coração de Deus. Exatamente. E aí acaba que essa adoração como estilo de vida não aconteceu naquele momento, Não através da aconteceu vida de naquele Davi, né? momento na vida de Porque Davi, adorar né? a Deus não é apenas algo que a gente faz no culto, né? No momento ali de cultuar a Deus, no momento que a Exato. igreja, por exemplo, se reúne. Não é isso, né? Não, não Adorar é. é um estilo de vida, não é isso, Talvez pastor? ali na vida, no caso de Davi, né? Talvez eles entendessem que os momentos de adoração deles fossem só aqueles onde sacrificavam, onde estavam no tabernáculo, né? Onde estavam reunidos para algum tipo de celebração religiosa, assim como nós hoje fazemos Sim, em relação à igreja, né? sim, Quando estamos orando, nós achamos que aquilo agrada o coração de Deus, então nossos 10 minutos de oração, 5 minutos de oração, nós achamos que é o nosso tempo de adoração. sim. Sair daquilo ali, eu já acho que eu posso viver do meu jeito, de uma maneira a me agradar. Não é por aí, não é assim, né? E uma outra questão que a gente precisava refletir bastante, Paulo, é que ah, quando a gente fala sobre adoração, sobre propósito, né? Eu nasci para agradar a Deus e para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, para viver o propósito de Deus. Muitas vezes nós imaginamos que o propósito que Deus tem para a nossa vida é uma coisa muito grande e específica demais. Pode ser que a gente passe pela vida sem exercer um cargo muito elevado, sem ter uma Sim. posição muito elevada, né? Que às vezes não é. E talvez realmente é assim que Deus quer. É que Uhum. Deus talvez queira que nós passemos pela vida entendendo que em cada ato, em cada situação, por menor que seja na nossa vida, nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor, de Sim. alegrar ao Senhor. Quando eu tenho que responder a alguém, dependendo da forma que eu respondo, né? Se eu estou mais nervoso, se eu estou mais calmo, aquilo ali, o jeito que eu respondi, agradou o Senhor ou desagradou o Senhor. Sim. Né? Então a gente às vezes fica esperando Deus revelar para nós, Senhor, qual é o grande propósito que o Senhor tem para a minha vida? É ocupar um cargo? É ser influente? É ser um político famoso? Não. Na maioria das vezes não é. Né? Exatamente. Nem poucas pessoas vão ter vão ter esse tipo de chamado da parte do Senhor. Mas para ser adorador, o chamado é universal, ele é para qualquer Exatamente. pessoa. Exatamente. E assim, de forma prática, né? Assim,
Se a gente for pensar nessa questão da adoração como estilo de vida, em casa mesmo, né? Às vezes a mulher como mãe, né? Ela adora a Deus quando ela cuida do seu filho, Uhum. né? Quando ela ora com seu filho também, mas quando ela cuida do seu filho em coisas que não são espirituais também, né? Sim, Coisas pequenas, quando ela deixa de se preocupar especificamente com ela, mas ela olha além do umbigo dela, né? Para a casa exato. dela, para o marido dela. Isso também é uma forma de adorar a Deus, de agradar a Deus, porque ela deixou de ser individualista. Exato. Quando ela resolve disciplinar o filho, porque o filho Uhum. está fazendo algo que no futuro não vai trazer boas. Sim, ela tá vendo que é caminho de morte. Exato. Ela está agradando a Deus. Por Sim, mais que isso seja dolorido, né? Para a gente, sim. educar realmente sempre é muito difícil. O falar não é a parte mais Disciplinar, difícil. falar não, a gente muitas vezes, né, tem dificuldade com o filho, com o neto, então nem queiram saber. Essa parte eu não sei. Com o neto ainda é mais difícil. Mas quando o pai, quando a mãe, quando o avô, né, quando a gente entende a necessidade de dizer não e de disciplinar, porque senão ele vai fugir Sim, daquilo que é o propósito de Deus para a vida dele, não vai realmente crescer com o coração de um adorador, nós estamos alegrando o coração do Senhor, sim, né? exatamente. Então, são nas atividades, às vezes, mais triviais, mais simples do nosso dia a dia. Se nós realmente entendermos que aquilo pode agradar ou não, pode alegrar ou entristecer o coração de Deus, nós já Uhum, estamos desenvolvendo um coração, uma mente de adorador. sim. Aquilo que João fala lá, com os textos que você citou, né? Uhum, Nós já estamos realmente desenvolvendo o coração de alguém que adora em espírito e em verdade, o tempo todo. sim. Isso é muito importante. E outro ponto também que é importante, pastor, é que às vezes as pessoas confundem adoração com música, Sim, né? E a adoração, ela vai muito além de uma música, não é isso? isso. Até na própria música, né? Nós às vezes encontramos uma certa dicotomia. Oh, essa aqui é uma canção de adoração, isso aqui é Sim, uma canção de louvor, essa aqui é uma canção de, é, de exaltação, exatamente. essa aqui é uma canção de batalha, uma canção de guerra, Sim, né? O nosso general é tem. Cristo, né? É isso Então vamos mesmo. uma canção de batalha. Tem essa separação aí, Tem, né? As vamos pessoas fazendo, fazem né? essa Não é nenhuma separação. dicotomia, né? A gente vai criando diversos ali É. nichos, ó, essa música aqui é Uhum, isso, essa aqui é aquela ali e tal. E achando que realmente aquilo ali é adoração. Não terminou o tempo uhum. de adoração, agora é o tempo da palavra. É, Não, é isso mesmo. Às não, vezes é o tempo da adoração, o tempo da palavra, né? E é, acha que aquele é o momento da adoração. Não é não. isso, né? No culto, né, dentro da igreja, tudo que a gente está fazendo é um tempo de adoração. Sim. É um tempo de louvor, é um tempo de buscar alegrar o Uhum, coração de Deus, né? uhum, Enquanto eu canto, se eu estiver cantando realmente com o meu coração voltado, ou com a minha motivação voltada para isso, para alegrar o coração de Deus, eu estou adorando. Se enquanto a palavra está sendo ministrada, eu estou abrindo o meu coração e permitindo que ela entre e que ela me confronte, eu estou uhum. agradando o coração de Deus, porque Ele está falando comigo e Ele gosta de ser ouvido, né? Sim. Ele está falando através de quem está pregando, de quem está ensinando, e a intenção dele é que realmente eu o ouça. E à medida que eu o ouço, permito que ele habite, que o Espírito Santo que habita em mim opere dentro de mim, eu estou agradando ao Senhor. Quando eu termino o culto, quando eu saio dali e eu entendo que eu preciso ajudar um irmão que está passando por uma necessidade, e eu vou até o irmão e digo, "Ó, quero ajudar você, estou adorando ao Senhor. Saí da igreja, vou para casa, na segunda-feira começo o meu dia, vou trabalhar, chego no trabalho, oro, começo a trabalhar feliz, né? Apesar de ser segunda-feira, sorrindo, eu estou agradando ao Senhor, porque a minha face é a face de alguém que está feliz por ter onde ir, por ter o trabalho, por ter realmente de onde tirar o sustento, E né? isso é muito importante, né? É alguém que é grato e alguém também que confia, né? Uhum, E assim, a adoração, ela tem muito a ver com a confiança, né? Confiar nesse com Deus. certeza, certeza. Então, eu saio da seara da música, né? Entendo a música como sendo uma das faces da adoração, um Uhum, dos elementos uhum, também da adoração, e eu vou caminhando, né? No uhum. sentido de entender e de descobrir aquilo que é realmente
o desejo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor espera de mim. Ah, quando eu renuncio, quando eu Uhum. deixo de fazer algo que eu gostaria muito de fazer, Uhum. eu estou realmente buscando entender aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Estou Sim. deixando de fazer algo que ah, eu gostaria muito de fazer, porque, Senhor, eu confio Uhum. que essa minha renúncia é compatível com aquilo que o Senhor gostaria que eu fizesse. Sim. Eu tenho direito, poderia até reivindicar isso, poderia até fazer aquilo, mas eu entendo que isso vai alegrar o seu coração, por isso eu abro mão daquilo, porque eu confio que o Senhor vai suprir uma necessidade, que o Senhor vai fazer justiça naquela situação, naquele caso, né? Uhum. Então a adoração ela é realmente também uma extensão da nossa confiança ao Senhor. E confiança, não no sentido de justiça, mas confiança de crer que o que Deus falou é o melhor e é Sim, verdade. Esse eu pensei, eu lembrei de Noé, né? Assim, que quando Deus falou com ele era algo que parecia, né, tão insensato, né? Construir uma arca num tempo em que. eu acho que se a gente estivesse lá, às vezes eu fico pensando, poxa, se eu tivesse lá naquele tempo, eu acho que Se a gente que fosse eu diria Noé. que Noé era meio doidinho mesmo, né? Não, Então, não chove, esse cara está preparando um barco gigantesco para esperar uma chuva, então. né? Mas aí, o que que a gente vê a Bíblia dizer? Que Deus estava extremamente insatisfeito com aqueles que criticavam Noé, Uhum. né? E que Deus estava feliz com a Qua- iniciativa, com as Uhum. iniciativas que Noé estava tomando. Talvez o próprio Noé tivesse Uhum. perguntado, Senhor, mas faz sentido, não chove, Uhum. chuva, Uhum. que chuva é essa? Ah, a gente nunca experimentou nada disso que o senhor está falando, a gente nem sabe Uhum. como vai funcionar, como é isso, né? Bom, mas se o senhor está dizendo, Uhum. eu vou fazer. Sim. E isso agradou, isso Sim. alegrou o coração de Deus. Sim. Porque realmente foi uma demonstração de grande confiança. Era aquela coisa de você fazer, às vezes até meio que duvidando que realmente fosse, né, não tem muito sentido uma arca. Uhum. Mas se Deus diz que é para fazer, então eu vou fazer, Então eu vou porque eu sei fazer. que isso vai alegrar o coração dele, Sim. né? Então Uhum. ele adorou na medida que ele confiou, na Sim. medida que ele obedeceu ao Senhor. Sim. E ele confiou e ele fez e ele usou as habilidades também, né? E a gente também acaba agradando a Deus quando a gente usa as nossas habilidades também, né, pastor? Sim, Quando a os dons que gente. Deus nos dá, né, as capacitações que o Uhum. Senhor nos entrega, que nós muitas vezes usamos para satisfazer aquilo que nós queremos, os nossos desejos, né? Uhum. E eu sempre digo que se Deus nos dá um talento, um dom, se Deus nos dá recursos, se Deus nos dá riqueza, se Deus nos dá oportunidades na vida, nós precisamos sempre entender que todas elas devem se voltar para a adoração. Eu Sim. preciso utilizar todas elas Uhum. para gerar em Deus um coração alegre, para alegrar o coração de Deus, né? Uhum. Ele me deu um talento grandioso para escrever. Bom, eu poderia escrever livros de romance, livros de Uhum. ficção científica, né? Eu ganhar muito dinheiro, mas eu acho que não é por aí. Eu vou escrever, eu tenho o dom de escrever, eu vou escrever para abençoar pessoas. Sim. Estou adorando ao Senhor. E. Ganho muito dinheiro, ó, poderia Uhum. comprar um carro de muito, custasse muito caro. Bom, eu Uhum. não vou fazer isso. Com esse recurso eu vou abençoar uma instituição de caridade, eu vou abençoar meus irmãos da igreja que estão passando necessidade. Então, eu estou usando recursos que Deus me deu para adorar. Sim. Isso é muito importante. E, pastor, você falou algo também extremamente importante, né? É sobre a questão da motivação, né? Então, eu vou fazer para ganhar muito dinheiro ou eu vou fazer para que pessoas possam conhecer a palavra e sejam edificadas e as vidas realmente sejam impactadas pelo Espírito Santo para que elas conheçam realmente Jesus, né? E as boas novas, por exemplo. Uhum. Então, uma coisa importante também na adoração é a motivação. Motivação, acho que é uma palavra que cabe muito bem, né, Poli? Motivação. Deus me Motivação do abençoou com coração. algo, Deus me entregou algo. Eu tenho que perguntar: como eu posso adorar ao Senhor com isso aqui? Como eu posso adorar ao Senhor com essa estrutura que Ele nos deu aqui? Como eu posso adorar ao Senhor com o trabalho que Ele me deu, com o dinheiro que Sim, eu conquistei? sim. Como eu posso adorar ao Senhor?
em tudo, né? A adoração é muito mais uma forma que eu uso, né? A maneira com que eu vou usar aquilo que Deus está me entregando, está me emprestando, Sim, do que qualquer outra coisa. E aí entra realmente a motivação. sim, Para quê? Né? É o para quê. sim. E até o princípio da mordomia, né? Porque a gente vai prestar contas, então Exatamente. a motivação tem que ser realmente cuidar daquilo que Deus deu, né, pastor? Uhum, E lá em Isaías 29:13 diz assim, ó: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando a gente fala de adoração, né? Quando a gente fala de adoração, vamos pensar no momento mesmo de culto a Deus, né? No momento que a gente tem na igreja. Geralmente, muitas pessoas, quando vão nesse momento, elas falam assim: ah, hoje a adoração me agradou ou não me uhum, agradou. Porque muitas vezes a pessoa está mais centrada em si mesma, né, pastor? E aí a minha pergunta é: como que a gente pode garantir que a nossa adoração é genuína mesmo e não está centrada numa mera formalidade, né? Não está focada no nosso benefício próprio? Dentro ali daquele momento de culto e de maneira geral mesmo. Porque uhum. às vezes a gente está mais focado em nós mesmos do que realmente em adorar a Deus. Exato. Esse texto que você citou de Isaías, né? Nós vemos uma realidade que era profundamente triste aos olhos de Deus. Sim, Um povo muito envolvido no pecado, um povo muito mergulhado na corrupção, na imoralidade, na idolatria. Mas um povo que era extremamente criterioso e rigoroso em observar as formalidades da religião. sim. As celebrações, os tempos de oração, as canções, né? Uhum, E ali a gente percebe um povo que é como se eles estivessem cantando, celebrando, mas com o coração totalmente vazio, com uhum, o coração totalmente fora de Deus. Cantavam porque tinham acostumado a cantar, se acostumado a cantar. Celebravam porque tinham se acostumado a celebrar. No caso, as canções elas acabaram se transformando realmente num mero cumprimento de uma formalidade religiosa. O sim. coração estava muito longe, como o próprio profeta nos diz, né? Uhum, Mas o seu coração está longe de mim. Vocês cantam com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Onde é que está o coração? Estava o coração deles? Na satisfação dos seus próprios prazeres. Então eles adoravam com o objetivo de ter um alívio, de ter cumprido um rito, né, de aquilo tirar um peso das costas. Nós já fizemos o culto, nós já fomos lá, já fizemos o sacrifício, agora vamos voltar para a nossa vida. uhum, Dali a alguns dias voltavam, faziam novamente e continuavam vivendo do jeito que dava na própria cabeça, do jeito que uhum. queriam viver. Mas isso, olha, a gente vê com relação a Israel, com relação a Judá, mas a gente vê isso acontecendo hoje com muita frequência também, Sim, né? Muita infelizmente, né? frequência. A gente observa em muitas situações onde nosso coração está longe de Deus. Sim, Então nós frequentamos a igreja por quê? Porque acostumei a ir na igreja, me sim. habituei a ir na igreja. Porque hoje é dia de ceia, então eu não Uhum, posso faltar na ceia porque vai que pode ser que o meu mês não seja tão legal. uhum, Hoje é o dia de dar o dízimo, então preciso ir lá depositar meu dízimo, uhum. porque senão, né, pode acontecer algum problema na minha vida financeira, eu posso Mera ficar doente, posso gastar. religiosidade, né? A Mero religiosidade, ritual. Uhum, religiosidade, né? E aí também, analisando por um outro lado, muitos de nós, às vezes, busca viver aquilo que achamos que é a adoração, sim, objetivando alcançar algo da parte de Deus. sim, Nosso coração muitas sim, vezes não está em agradar a Deus. Nós cantamos, nós nos envolvemos, nós pregamos, nós estamos trabalhando na igreja, mas esperando uma recompensa da sim, parte do Senhor por tudo aquilo que eu estou fazendo. sim. Ó, eu estou adorando ao Uhum, Senhor no domingo, eu estou adorando ao Senhor dando aula, eu estou adorando ao sim, Senhor pregando, eu estou adorando ao sim. Senhor dizimando aqui, ó, vou dizimar, olha aqui a minha adoração, tal. Senhor, ó, O que que eu vou ter em troca, me né? Porque eu tô recompense. fazendo. Exatamente. Isso Me não é recompense. Você adoração. vê que nas duas Uhum, situações, no caso que nós citamos lá, que o profeta Isaías cita, uhum. o povo fazia com o coração longe de Deus. Sim, Mas motivação nessa errada. situação que nós acabamos de citar, né, nessa situação mais contemporânea, Uhum, nós percebemos a mesma coisa. sim.
né? A pessoa sai do culto falando, ó, fiz um sacrifício hoje, eu dei uma oferta, eu dei um dízimo, eu dei meu dízimo, mais até Sim. do que meu dízimo, Senhor, ó, preciso fechar aquele contrato, preciso fechar aquele Barganha. negócio. Barganha, né? É, Trocando com Deus. então, na verdade, não é adoração. Sim. Nosso coração, ele precisa estar. Você perguntou como é que a gente sabe, né, se realmente nós Uhum. estamos adorando ou não. Uhum. É olhar para o coração. Sim. Eu estou cantando com o meu desejo, motivado pelo desejo de adorar, de agradar e de alegrar o Senhor. Às vezes eu até brinco, né? Às vezes Uhum. até oro, né? Nem brincando, mas ah, dizendo o seguinte: olha, nós vamos tentar arrancar um sorriso da face de Deus. Que o nosso louvor arranque um sorriso da tua face, Senhor. Claro que isso não é literal, né? Uhum. Mas na verdade é isso. Eu preciso pensar, poxa, eu estou sentado aqui assistindo a pregação, mas eu estou realmente querendo que o Senhor fale comigo, ouvindo a voz do Senhor. Meu coração está naquilo ali. Acho que é o critério. Uhum. É realmente que a Sim. gente identifique onde é que o nosso coração está, onde é que a nossa motivação está. Não, eu estou aqui porque senão o pastor vai me ligar amanhã, porque senão já faz 2 semanas que eu não venho à igreja. Ah, eu vou dar aula porque não tem outra pessoa para dar aula. Ah, eu vou ensinar porque não tem outra pessoa para ensinar. Não pode ser por aí, né? O critério Não. é esse. Onde está meu coração? E o Uhum. meu coração está realmente sedento por alegrar o coração de Deus. Eu quero ver realmente um sorriso de Deus de orelha Uhum. a orelha. Uhum. Quero realmente que o Senhor fique feliz comigo. Acho que o critério é esse, né? Amém. É verdade. E a adoração, ela é um reflexo do nosso relacionamento com Deus, né, Com pastor? certeza. Ele está diretamente associado a isso, né, Polly? Então, esse relacionamento ele tem que ser intensificado, ele tem que ser aumentado, tem que ter intimidade, Sim, né? é o que a gente está. A gente falou a gente olhando o livro de Abacuque, nós identificamos lá com aquele clamor que ele levanta por um avivamento na obra do Senhor no meio do tempo, né? No Sim, meio dos dias. sim, Ah, a gente precisa buscar esse avivamento, porque a nossa natureza é natural que a gente aos poucos vá se desmotivando, vá sim. perdendo essa empolgação, essa energia, né? Uhum. E é o que nós falamos um pouco há um tempinho atrás, né? Vai caindo tudo no automático, vai caindo tudo na monotonia, né? Sim. E aí, quando a gente menos percebe, o nosso coração já está longe daquilo. Nós estamos cantando para o Senhor uma canção Fazendo que a diz que nós o obra, amamos, mas na sim, verdade nossa cabeça está longe. Estamos cansados, estamos sim, preocupados com o amanhã, preocupados com a dor que está no pé, né? Eu quero sentar, esse louvor está demorando muito. Foge um pouco, né? O sim. coração já se desvirtuou e já se distanciou daquilo que nós estamos falando com a nossa boca. Então, estamos vivendo como Isaías disse aqui. O povo que está cantando, com os lábios me adora, com os lábios diz que me ama, no entanto, o coração dele está longe, né? Está É. voando para bem longe daqui. Como a igreja de Éfeso, né, pastor? Acabou vivendo isso, né? A igreja de Éfeso, quando a gente vê a carta que tem lá em Apocalipse, que foi escrita para aquela igreja, diz que ela perdeu aquilo que ela tinha no início. Perdeu o primeiro amor, né? É, Exatamente. exatamente. Ela E continuava trabalhando. continuava trabalhando, continuava em tese fazendo a obra de Deus, né? Exatamente. No entanto, o coração do povo estava longe de Deus, já não estava mais Exatamente. envolvido, imbuídos do propósito maior que era alegrar o coração do Senhor. Exatamente. E se tivesse ouvido, né, o que Paulo escreveu quando ele escreveu, né, que ele escreveu lá, Desperta, ó tu que dormes, né, que está lá também na carta de Paulo aos Efésios, né, Uhum. talvez isso não tivesse acontecido, mas isso acontece conosco também, né? Às vezes a gente não ouve, né, esse despertamento que é tanto proposto para a igreja nos tempos de hoje. Exatamente. Assim como as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que a Uhum. gente vê lá em Apocalipse, e tantas igrejas não viram. As 7 igrejas da Ásia Menor, nenhuma existe, né, pastor? Não. A gente tem ruínas de algumas lá, mas ruínas muito esparsas mesmo. E o que eu vejo muito naquelas 7 igrejas, né, na mensagem que Deus pretendia trazer a nós, através daquelas 7 igrejas, realmente é isso. 7 igrejas que
com o tempo, elas foram perdendo realmente essa noção acerca do seu propósito, acerca da natureza para a qual foram criadas, para as quais foram criadas, né? Para a qual foram criadas, que é a natureza realmente de adorar, de alegrar o coração do Senhor, de levar as pessoas a isso também. Elas foram perdendo com o tempo isso. Elas foram se distanciando e foram talvez assumindo posições, absorvendo motivações que não eram motivações voltadas para a adoração. E com isso elas foram aos poucos morrendo. Igrejas que tinham muito dinheiro, como a igreja de Laodiceia, igreja muito Sim, rica, sim, mas que tinha colocado Jesus para fora dela. sim. Esse estou Igre... à porta e bato, né? Exato. Bom, Se estou à porta e devia bato, ter tá uma de fora. belíssima banda, né? Talvez tivessem equipamentos de última geração para cantar, para, Sim. né, belos músicos, devia ter uma estrutura muito grande. Lógico que eu estou dando uma exagerada aqui, né? Uhum. Mas o texto fala que era uma igreja que tinha muito dinheiro, era Sim. uma igreja Era uma rica, igreja rica, que porém achava pobre. que, né, É. que o dinheiro, com o dinheiro, poderia Uhum. fazer tudo o que quisesse. Sim. Só que é aquele que deveria ser beneficiado por toda aquela riqueza, por todo aquele talento, por todos aqueles dons, por tanta prosperidade, estava lá fora. Sim, exatamente. Estava lá fora. Talvez a igreja nem estivesse percebendo isso, né? Tão envolvida e tão encantada por tantas coisas que tinha. Exatamente. E a adoração, então, ela não é parte da vida, né? Ela é a própria vida, né, Ele é a pastor? própria vida. E tá vendo como é que a gente, se não cuidar muito, a gente perde. Sim. Isso vai se Vai perdendo a perdendo. A gente essência, vai não perdendo. percebe, Polly. Sim, Não percebe. Quando a gente abre os olhos, nós já estamos vivendo uma vida cristã totalmente fora disso, fora dessa ambição de agradar a Deus. sim, Às vezes dentro da exatamente. igreja, muitas vezes cheio de cargos, cheio de funções, cheio de trabalho, cheio de atividades, no entanto, né, longe de estar realmente satisfazendo aquilo que Deus gostaria. Por isso que essa parte do relacionamento com Deus é tão É importante, né, extremamente pastor? importante. É impossível eu dizer que eu sou um adorador, né, que eu adoro em espírito e verdade, se Uhum. eu não tenho um relacionamento com Deus. Se eu não tenho, se eu não vivo esse tempo, essa busca por um avivamento, né, eu não posso dizer nunca que sou realmente um adorador que adora em espírito e em verdade. Não tem jeito de nós Exatamente. desatrelarmos uma coisa da outra. É isso mesmo. E 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, é tudo que a gente faz, tudo no dia a dia, né? A gente tem que começar o dia em oração, a gente tem que transformar as tarefas diárias em ato de adoração, e a gente tem que estar o tempo todo, né, pastor, em busca para que realmente a nossa vida seja uma vida de adoração, seja um estilo de vida, né? É. E- A gente ouve, né? Você falou isso aí, essa frase a gente já ouviu bastante, né? O que é adoração? Adoração é um estilo de vida, né? Adoração não é Uhum, um ato, é um estilo de vida. uhum. Isso acabou virando realmente um jargão, né? Virou, Na isso nossa mesmo. vida dentro da igreja. É um estilo de vida, ok. Mas como estilo de vida? Qual estilo de vida? Que tipo de estilo de vida? Um estilo de vida de 24 horas, andar, fazer, pensar, falar de maneira que agrade ao Senhor. Pastor, você está me pedindo uma coisa que é impossível, eu acho que nem você faz. Realmente. De vez em quando a gente escorrega mesmo, de vez em quando a gente faz coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor. Sim, Qual é a iniciativa quando isso acontece? Senhor, hoje se eu arrepender pelo que falhei fez, no voltar chamado atrás. exato, eu falhei no propósito maior da minha vida, que é te Sim, adorar. sim. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, realmente não agradou o Senhor, não te alegrou. Então eu me arrependo, eu quero que o Senhor me perdoe e que o Senhor me dê a chance a oportunidade de prosseguir e de fortalecer a minha vida como adorador. É assim que a gente deve andar, né? Exatamente. Não dá para a gente querer também viver ou achando que vamos conseguir essa utopia de nunca falharmos na nossa missão como adorador. Falhamos sim, falhamos todo Sim. dia. A gente falha o tempo todo, mas a gente precisa recomeçar e recomeçar do Precisa, jeito certo, né, pastor? precisa. Porque eu acho que
É tão bom, né, quando a gente faz as coisas e o Espírito Santo traz paz ao nosso coração e diz: hoje você realmente me alegrou. Sim. Hoje você fez algo que realmente me satisfez. Hoje o Senhor está feliz. É, E isso não precisa nem ser tão talentoso assim, né? Pode ser que eu tenha uma não. voz desafinada, mas enquanto eu louvava, eu cantava com aquilo que eu tinha de melhor, né? A viúva pobre deu para Sim, Jesus lá, deu de oferta lá na presença de Jesus, né? Uma sim, oferta irrisória. sim, Não tinha valor nenhum, né? Eu imagino que os religiosos daquele que estavam ao redor devem ter olhado para aquilo e falado: que isso não vale nada. sim, No entanto, Jesus olhou para aquilo e falou: ali sim, deu com o coração. Aquela ali é uma adoradora. Aquela alegrou meu exatamente. coração agora. Não tinha nada para dar para o Senhor, né? Em termos Uhum, pecuniários, né? Não tinha riqueza nenhuma. Como às vezes a pessoa não consegue cantar bem, como às vezes a pessoa não consegue pregar, não consegue dar uhum, aula, né? Mas ela dá um conselho. sim, Ela ora, sim, tem uma vida de oração, sim, agrada ao Senhor, alegra ao exatamente. Senhor, né? Então não Sim, está muito naquilo que nós fazemos, na qualidade daquilo que nós fazemos, está muito na motivação. É aquilo que você falou, é exatamente. a motivação que realmente nos leva a essa condição e esse lugar de adoração. E às vezes aquele que ora é aquele que vai ajudar a sustentar aquele que dá aula, Uhum. né? Porque ele vai orar e às vezes aquele que vai dar aula está num momento frágil também, né? Difícil, né? Difícil. E aí aquela pessoa vai chegar com uma palavra que vai ajudar a sustentar, né? Porque um É verdade. corpo e o corpo, né? Ele se completa, cada um fazendo a sua parte, né, pastor? Uhum. E falando sobre essa questão de não ser perfeito, né? Jesus, em vários momentos, ele demonstrou que não queria gente hipócrita, né? Que fingia Isso, fazer tudo certo, né? isso. Eu me lembro muito de Natanael, né? Natanael que foi sincero, né? E perguntando, né? Pode vir coisa boa, né? De Nazaré. E Jesus, quando responde, né? Para ele, quando encontra com ele, fala: aí está um verdadeiro israelita em quem não há Exato, dolo, né? exato. Ou seja, Jesus não quer alguém bajulador, Não, puxa-saco e que fica lá fingindo que está fazendo tudo certo, né? Mera religiosidade ou externamente. Mas pode ser Jesus quer que alguém sincero, de um coração sincero. exato. Pode ser que algumas pessoas tivessem até ficado bravas com ele, né? Eu Poxa, mas imagino como que é que você sim. fala isso de Jesus? O mestre, ele veio de lá sim, Sim. sai coisa boa de lá. Mas Jesus olhou e falou: o coração desse cara é íntegro, É, e ele ele é esperava, né? Ele sincero. esperava como Simeão, como os É, remanescentes, né? Como aqueles que esperavam, né? esperavam, como Ana E quando profetiza, ele né? fala sobre isso, eu acho que não esperava realmente um Messias que viesse de lá. Aham. Talvez um que viesse de Jerusalém, né? Sim, Da provavelmente, né? mega Jerusalém, né? Com toda a Sim, pompa, né? sim, Como todos os outros com israelitas certeza. esperavam. Eles talvez tenham sido sinceros, coisa que talvez a grande maioria pensasse e não Exato. falasse, né? A maioria não pensava e não falava mesmo, né? É, e como Jesus, né, Não, sabia no disso? final pensavam, puxa vida, mas será que é mesmo, né? É. E aí Jesus pergunta num determinado momento: o que que eles dizem? Quem dizem que eu sou, Uhum, né? uhum. Na tentativa de fazê-los pensar: olha, vocês estão ainda andando comigo, vocês estão andando comigo aqui, mas parece que não estão acreditando que eu sou quem de fato eu sou, Sim, né? Porque não eram realmente sinceros, o coração deles não sim, estava ali realmente totalmente íntegro nesse aspecto, né? sim. Talvez não entendendo que aquele ali fosse o mestre e que fosse digno realmente de ser satisfeito, né? Sim, Ser adorado, né? sim. E, Talvez isso. e a adoração é isso, né? Essa sinceridade de coração que Sim, demonstra realmente o que pensa, porque não adianta também fingir que está adorando, né? Se o não. coração não estiver sincero, Jesus conhece nosso coração, né, pastor? É. Quantas pessoas choram aí? Choram, as lágrimas escorrem, né? E logo na sequência já estão fazendo, agindo de uma maneira que desagrada explicitamente Ah, Deus, né? a Deus. Exatamente. Como aquele ensino de Jesus sobre os filhos, né? Que tem um filho que fala que vai fazer e não faz, e Uhum, tem um filho que fala que não vai fazer e faz. Então, assim, o que que é melhor, né? O uhum, melhor é realmente fazer a vontade de Deus, né? É obedecer a Deus, fazer a vontade dele e querer agradar a Deus. exatamente. Por mais que num primeiro momento, às vezes até seja resistente, fala, não, mas será que é, né? Será que eu devo fazer?
É melhor ser sincero e agir dessa forma do que, na verdade, fingir que vai fazer, E não fazer. fingir que vai e não ir, né? Esse é o ensino de Jesus com aqueles dois filhos. É. Ah, tem uma frase que nós tiramos de um livro que trata sobre adoração e ela diz que a verdadeira adoração reside em apaixonar-se por Jesus, né? Aí eu estava pensando nessa frase hoje, porque é realmente assim, né? Quando a gente, né, nos nossos tempos de jovem, né, a gente se apaixonou pelo nosso cônjuge, né? Quando eu me Sim, apaixonei pela minha esposa, ah, o meu desejo era agradá-la o tempo todo, sim. né? Eu me Era lembro também do meu satisfazer tempo aquilo que eu sabia que de ela não podia, namoro. né? Quero buscar, quero levar, quero Correto. alegrá-la, né? Quero Uhum, fazer com que ela se sinta bem. uhum. Então, eu acho que o adorador, né? Aquele que de fato se apaixonou por Jesus e tem um desejo muito forte de agradá-lo. Sim, Mesmo que de vez em quando dê umas escorregadas e acabe não agradando, retrocede, sim. recua, fala, poxa, Senhor, aqui eu falhei, Uhum, me perdoe, uhum. eu gostaria, eu queria, eu sei que eu precisava ter feito diferente, me dá a chance de recuperar isso, de consertar isso e de voltar a agir de uma maneira que te alegre. É apaixonar-se por ele, Sim, né? sim. E isso é muito importante, né? De se pensar, de se refletir. Essa reflexão, ela é extremamente necessária, né, pastor? Uhum. Porque às vezes como existe essa confusão entre o que é adoração, né? Se adoração é realmente música, como a gente falou agora há pouco, se não é. Então é extremamente importante refletir sobre isso. É. A adoração, ah, ela foi, eu não sei se ela foi, para, mas eu acho que ela hoje, ela ainda é, numa certa medida, muito associada também à questão da emoção. Quando a gente olha para um grupo de pessoas, né, uma igreja onde se tem muito barulho, muito movimento e muitas manifestações espirituais, né? Muitas Sim, vezes a gente cria aquela ideia de que ali realmente é uma igreja onde as pessoas adoram com, uhum, né, com fervor, são. sim, E aí a gente afinco. olha para um outro lugar onde não existem tantas manifestações assim, e muitas vezes a gente acaba achando, poxa, igreja que adora aqui, Uhum, essa aqui parece que é uhum, um povo uhum. que Que é realmente não está frio, muito que não adora. dedicado na adoração, né? Uhum. Mas também é um paradigma que a gente precisa quebrar, E porque é isso mesmo. não é. Muitas vezes a emoção, ela, na verdade, na maioria das vezes é assim, né? Ela, quando ela está no ápice, ela realmente nos leva a certas reações, né? Ao choro, à exaltação, ao pulo, né? Ao sorriso, a manifestações eh, corporais e tal. Mas quando ela baixa, né? O que que fica? Uhum. O que que sobrou de tudo aquilo ali? Baixou, aí eu já volto para a minha realidade, eu já volto para o meu dia a dia, eu já volto para os meus afazeres que me agradam, né? Então, nós não podemos achar que a adoração ela está necessariamente ligada a manifestações que são típicas das emoções. Muitas vezes, aquele que está quietinho ali no canto, aquele que não é de tantas manifestações, não é tão, digamos assim, intenso emocionalmente, ele vive uma vida muito mais dedicada a adorar do que o outro, que ele por um momento parecia estar no ápice da adoração, Sim, no entanto, logo depois já, hora que baixa a adrenalina, já está de volta às práticas antigas, né? Ela sim. pode ser, né? Não estou dizendo que a gente não, que uma coisa invalide a outra, né? Mas são coisas que a gente precisa avaliar sobre aquele critério, sobre aquele critério. Cadê o Sim. coração? Onde que está o coração? Tudo Qual tem a é a ver com motivação? tudo tem a ver com o coração, tem a ver com a circuncisão certa, Com né? a circuncisão certa, né? Circuncidar o coração, né? É, com aquilo que realmente é o que Deus olha, né? É a Uhum. lupa de Deus, é a lupa de Deus que vai realmente para cá, né? Ele vem aqui e fala, Sim, deixa eu ver o que está aí dentro. sim, Externamente parece que é um belíssimo adorador, é um grande, sim. né? Uma pessoa extremamente dedicada a me alegrar. Aparentemente, É, né? aparentemente parece ser, Uhum. mas deixa eu ver o que está lá dentro. Sim, Quais são as motivações para isso, sim, né? sim.
Quais são as motivações de estar em cima do altar? Quais são as motivações que estão por trás do cantar, Uhum. do fazer o podcast? Quais são as Sim, motivações que estão por trás? Deixa eu ver se sim, realmente estão agindo de uma maneira que me alegre, sim. né? Ou estão buscando só a autossatisfação. E com Deus não adianta, a gente não vai conseguir Uhum. enganá-lo nunca. Não, porque Ele Deus conhece a conhece gente, ele tudo. sabe exatamente o que está por trás de tudo, né? Uhum. Então, ser adorador também é ser autêntico. Adorar ao Senhor nos chama a viver uma dose elevada, aplicar uma dose elevada de autenticidade, Uhum. né? Sim, exatamente. É bem isso, né? É, É o que Natanael fez, né? Ele foi autêntico e Jesus falou: há alguém que não há, em quem não há dolo. É isso, né? Pastor, a gente já está partindo aqui para o nosso final desse podcast. uhum. Quer deixar alguma. Bom, eu acho que a gente poderia resumir, né? Poderia é, resumir o nosso tempo, o tema, né? A Uhum, adoração, naquele texto que a gente citou, que você citou um pouquinho lá no início do podcast, né? O texto de João, capítulo 4, versos 19 a 23. É um trecho que está dentro de um encontro, para mim, dos mais belos que Jesus teve. Jesus se encontra com a mulher samaritana é um dos mais bonitos. e no meio de todo o ensinamento, né, de uma riqueza tão grande como nós extraímos daquele texto, a mulher se aproveita, né, do momento e pergunta para Jesus acerca de adoração. Sim, Uma samaritana que era acostumada a conviver com os conflitos entre judeus e samaritanos acerca do lugar da adoração. Samaritanos entendendo que era no Monte Gerizim, sim. judeus entendendo que era em Jerusalém. E ela pergunta a Jesus, afinal de contas, resolve para mim, resolve para nós Onde é? essa questão. Onde é o lugar Uhum, da adoração? E Jesus diz, olha, a questão não é o lugar. uhum, A questão não é o lugar. A questão é a forma como se adora. uhum, Monte Gerizim, Jerusalém, qualquer lugar. uhum. É um lugar apropriado para adorar. Sim, Porque, na verdade, eu não estou procurando adoradores que adorem no Monte Gerizim, nem adoradores que adorem em Jerusalém, adoradores que adorem em Uberlândia, adoradores que adorem em São Paulo, no Brasil, na Índia. Não. Eu estou procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Olha a profundidade. Ele fala em espírito e ele ainda fortalece dizendo e em em verdade, verdade. Exatamente, é né? muito forte. E algo que me chamou muita atenção, né, que vem no início do texto, ó, diz que ele está buscando, né, pessoas que adorem dessa forma, pessoas que realmente vivam, pessoas que sejam verdadeiros adoradores. E ele diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que realmente buscam o Pai em espírito e em verdade. E aí acho que ele realmente traz a resposta para aquela mulher: olha, Uhum, não importa o lugar, sim, não importa realmente a música, se é uma música agitada, se é uma música barulhenta, se nem tem música, sim, se é só o tempo de oração, se é só palavra, não importa se o pregador é uma pessoa letrada, se é uma pessoa mais simples, se é um erudito, não importa se ele tem muito conhecimento. Importa realmente o que está dentro do coração dele. Se ele prega com o exatamente. desejo de me agradar, se ele canta com o desejo de me alegrar. É essa que é a diferença, essa realmente é a grande questão. E eu acho que temos que realmente manter muito viva na nossa memória, no nosso coração, aquela pergunta, né? Em tudo que nós viermos a fazer, perguntar: Senhor, isso te alegra? Senhor, isso deixa o Senhor feliz? Isso realmente é uma expressão de adoração? Em tudo, fazer essa pergunta. Vou agradar o coração do Senhor? O Senhor está feliz com isso que eu estou fazendo? O Senhor está feliz com isso que eu estou falando? Né? E aí, abrir os ouvidos para ouvir realmente quem está dentro de nós que vai dizer: olha, isso não agrada, isso não me deixa feliz. Ah, então tá, então não vou fazer. Ou então, não te agrada, Senhor, então me dê estratégias para lutar contra isso que eu tenho feito de maneira reiterada.
porque eu não quero viver de uma maneira a te desagradar. Porque não foi para isso que nós somos criados. Nós somos criados para agradar o Senhor o tempo todo, para viver o tempo todo buscando satisfazer e arrancar um sorriso do Senhor de orelha a orelha. Amém. Isso é muito importante, pastor. Hum, Amém. Amém. Então, que a gente possa se lembrar, né? Que cada um de nós foi criado para agradar a Deus e que a gente possa viver a nossa vida com essa missão em mente, uhum. né? E lembrando o que diz o Salmo 139:33, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos seus decretos, e eu seguirei até o fim. E a gente tem que lembrar que para que a gente possa conhecer quais são os caminhos e os decretos do Senhor, a gente tem que estudar a palavra, Sim, né? E a gente tem que orar para a gente se relacionar com o nosso Deus de forma correta, assim como Jesus, para que a gente use, para que a gente maneje a palavra de forma correta, né, pastor? sim. O Jesus fala, né? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. São poucos. Uhum, Eu não tenho dúvida de essa palavra procura é como se Deus estivesse ali garimpando, uhum, né? Buscando entre a sua criação, no meio das pessoas que ele trouxe ao mundo, pessoas que vivam assim. Porque eu acho que é um estilo de vida realmente raro. sim. A tônica da criação de Deus, a tônica da criação humana, né? Uhum. Da criação do homem, né? É realmente a busca pela sua própria satisfação. Infelizmente, Por né, isso o texto pastor? diz, né? Acho que Jesus quis deixar claro, olha, Deus procura, Deus anseia, Deus tem curiosidade, Deus realmente tem interesse por buscar. Então ele sai à procura, ele sai à caça daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não conhecer a palavra realmente vai nos levar a não entender isso de jeito nenhum. Não vamos viver, não vamos realmente Sim. ser adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, né? E não vamos agradá-lo, né, Não pastor? vamos agradá-lo Que a gente vai de fazer do jeito nenhum. nosso jeito, do jeito que a gente acha que é melhor, do jeito que satisfaz a nossa carne, nosso ego. É, é isso. É isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, pode. Não? Vamos perguntar sempre, Senhor, estou te agradando? Senhor, acordei hoje, estou pensando em ir em tal lugar. Lá eu vou conseguir te alegrar. Senhor, acordei hoje, estou pensando em ligar para determinada pessoa. Isso vai te agradar? Estou pensando em fazer determinada coisa. Isso alegra o seu coração? Esperar que o Espírito Santo dê a resposta. Me alegra. Vai procurar, visita, porque está precisando. Então vou. Amém. Né? Amém. É isso, ser direcionado, né? Direcionado Conduzido por pelo ele. Espírito Santo. Amém. Amém. É isso mesmo. Que a gente possa, então, quando o Senhor procurar, que Ele possa nos encontrar. Que a gente É, possa se colocar como aqueles que de fato querem exato. Que o sejamos agradar. encontrados como verdadeiros adoradores. Né? Amém. Que o adorem em espírito e em verdade. Exatamente. Como Jesus falou para a mulher samaritana. Amém. Amém. Nós vamos ficar então por aqui. Obrigada a você que nos assistiu. Que você possa também compartilhar. Compartilhe com seus amigos, aqueles que também querem agradar ao nosso Deus. E curte, compartilhe e continue conosco nos próximos episódios do podcast Verdade que Liberta. Até lá.